Boa noite, irmãos. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias, a Epístola de Paulo aos Filipenses, o livro que nós temos considerado. Hoje nós ainda estamos no capítulo 3 e hoje veremos o versículo 15 e o versículo 16. Filipenses 3, 15 e 16. Diz assim a palavra do Senhor Deus: Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém. Vamos orar, irmãos. Santo e eterno Deus, nós queremos neste momento suplicar a graça iluminadora que procede do Teu Espírito Santo, para que nós alcancemos o conhecimento, ó Deus, da Tua verdade, e que possamos andar de conformidade com o Evangelho que temos recebido. Dá-nos também a graça, o poder, a autoridade do alto, para viver de modo digno desta vocação a que nós fomos chamados. Sem Ti nada podemos fazer, por isso suplicamos a Tua assistência, ó Senhor, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, este capítulo, talvez um dos mais doutrinários desta epístola de Paulo, capítulo 3, entre esses 4 capítulos, é aquele que ele trata de uma forma mais doutrinária. Mas precisamos entender algumas advertências que Paulo fez aqui neste capítulo, e nós vamos ver. Paulo pelo menos fala de 2 advertências, 2 perigos ou 2 erros que podem solapar uma igreja, pode invadir e fazer grande estrago. Primeiro, ele estava falando sobre o erro dos judaizantes, que ele vai falando todo o seu pedigree, mostrando que ele era como judeu e que isso era digno de grande honra dentro do judaísmo, o seu conhecimento, a sua formação, a sua religiosidade, a sua genealogia, e todas essas coisas eram contadas realmente como digno de grande honra. E Paulo, depois de ter falado, olha, se alguém pode se orgulhar, eu muito mais, e vai dizendo sobre essas questões judaicas, e ele diz, mas tudo isso eu considero como perda por causa de Cristo. Tudo isso eu considero como um refúgio, como, na verdade, mais forte, dizendo como um esterco, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Portanto, Paulo está tratando sobre esse erro, e ele nunca fala de uma forma, não, tudo bem, você pode pensar dessa forma, você pode ter algum pensamento que difere no que diz respeito ao método da salvação, mas tudo bem, cada um pensa como quer, no final das contas, falamos tudo do mesmo Deus, e no final das contas todos nós vamos chegar no mesmo caminho. É como uma montanha que, se você sobe pelo norte, ou pelo sul, pelo oeste, ou pelo leste, não importa, no final das contas todo mundo vai chegar lá no cume da montanha. Mas isso não é a verdade. Embora talvez seja com relação ao alpinismo ou ao montanhismo, não é verdade quanto à verdade espiritual, que só existe um caminho estabelecido nas Escrituras. E o próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer, eu sou o caminho. Portanto, não existe um outro caminho, uma outra possibilidade, ou diversos caminhos que vai nos conduzir à presença de Deus. Portanto, Paulo está falando sobre o erro quanto à soteriologia, a salvação. Como se ensinava os judeus, que diziam, olha, salvação por meio da lei.
vocês têm que guardar a lei, vocês têm que circuncidar-se, vocês têm que meio que se tornar judeus. Cristo, é verdade, Cristo ele é o Messias, mas só Cristo não. É necessário, portanto, que em acréscimo à pessoa de Cristo, vocês tenham que guardar a lei, fazer a circuncisão, guardar os dias, a lei dietética, isso pode comer, isso não pode comer, o que vestir, isso pode, isso não pode. Outros já dizem, pela própria religiosidade, olha, a religião salva, ou pela justiça própria, nunca matei, nunca roubei, nunca fiz coisas erradas, então logo já tenho o meu lugarzinho lá no céu, tenho Cristo mais as minhas justiças próprias, Cristo mais a minha religiosidade, Cristo mais a lei. E Paulo vai dizer que todos aqueles que se apresentam desta maneira para a sua salvação, na verdade ele confia no poder do homem para a sua própria redenção, a sua salvação. Isso é teologicamente inadmissível, porque há um só Senhor, um só mediador, um só redentor, um só que faz a expiação pelos pecados dos homens. E esse ataque à doutrina da justificação, portanto, nós devemos dizer, esses são, na verdade, sinagoga de Satanás. Se tentam acrescentar qualquer coisa, a obra de Cristo, a pessoa de Cristo, a suficiência da obra de Cristo lá na cruz do Calvário, esses tais são os neo-judaizantes, que diz Cristo mais alguma coisa, Cristo mais várias coisas que podem se colocar. É um ataque, portanto, frontal à doutrina da justificação pela fé, mediante a obra expiatória de Cristo lá na cruz do Calvário. E isto, certamente, podemos dizer, não há como entender que alguém que não confia única e exclusivamente na pessoa de Cristo possa ser salvo. E, na verdade, isto é um erro de entendimento, é um erro que está na mente, é o espírito de engano que, na verdade, opera nos filhos da desobediência. Porque o Deus desse século, ele não cegou os sentimentos das pessoas. Ele não cegou algumas coisas de natureza meio que mística. O Deus desse século cegou o entendimento das pessoas, para que não resplandeça a glória de Cristo. Portanto, é possível que uma pessoa seja religiosa, vá para a igreja, levante as mãos, chore, derrame lágrimas, sinta arrepio. Mas isso não quer dizer absolutamente nada. Porque alguém pode sentir tudo isto e ainda estar com seus olhos vendados para a verdade do Evangelho. O Deus desse século cegou o entendimento. E, portanto, de certo modo, exortar a pessoas que não têm esse entendimento, que não foram alcançados por essa graça salvadora, a viver de determinado modo, é quase que pedir que o porco não tenha prazer na sujidade. Ou Jesus usa algumas ilustrações nesse sentido. Não, como você vai pedir que alguém que está nas trevas ame a luz? Que alguém que esteja longe de Deus deseje ter uma vida cristã piedosa? É impossível. Mas aí nós precisamos então perguntar, o que faz uma pessoa ser cristã? São perguntas que são levantadas. Se alguém perguntasse para você, o que te faz ser cristão? Porque eu vou para a igreja. Porque eu leio a Bíblia. Porque de vez em quando eu oro. Porque eu tenho uma moralidade compatível com aquilo que a igreja ensina.
ou alguma coisa dessa natureza. E eu quero dizer que não é isso que faz um cristão, uma pessoa ser cristã. O que faz uma pessoa ser cristã é quando ela foi alcançada pela graça redentora de Deus e agora, justificada, ela passa a ser de Cristo. Cristo habita no seu coração. E por isso Paulo vai dizer com insistência: cuidado com o perigo do judaísmo. Mas não somente o judaísmo e os judaizantes que ficavam proclamando: olha, vocês é Cristo mais alguma coisa, mas também nos dias de hoje, anulando a suficiência da cruz de Cristo. E então dizendo: olha, Cristo mais alguma coisa. Mas, por outro lado, o segundo erro que o apóstolo Paulo já apontou e que nós consideramos é o erro do perfeccionismo. Mas esse perfeccionismo também tem um outro nome chamado antinomianismo. O que é isto? O perfeccionismo dizia o seguinte: por um lado, dizia, olha, você precisa guardar a lei. Por outro, ele dizia, não precisa nem de lei. Não precisa nada disso. Você foi salvo pela graça, não importa mais nem como você vive ou deixa de viver. Não importa mais o que você faça ou deixa de fazer. Porque enquanto mais você pecar, maior é a graça de Deus. Então, vivamos de qualquer forma, né? Como alguns diziam, vamos pecar, para que seja maior a graça em nossas vidas. Esse negócio de lei, esse negócio de guardar determinados preceitos, não, isso é contrário ao ensino da graça. Fomos salvos pela graça, então não importa mais o que você faça ou deixe de fazer. E esse perfeccionismo, como alguns chegam a dizer, eu passei uma semana sem pecar, um mês sem pecar, 6 meses sem pecar, 1 ano sem pecar. Mas por que ele pode dizer isso? Primeiro porque ele tira a lei. Ele tira, por isso, antinomianismo. Nomos é lei, anti é contra. Ele é contra a lei, ele tirou a lei, então não há nenhum padrão mais. É por isso que ele pode ser um crente e fazer o que bem entende, porque na sua consciência, no seu coração, no seu entendimento, ele é já perfeito em Cristo. Ele já é perfeito. Independentemente da sua vida, ele já está completamente salvo, ainda que na sua vida não haja nenhuma demonstração fatual da sua redenção. Basta porque Cristo morreu, eu sei que ele morreu por mim, pronto. E esse é um erro, que Paulo havia já abordado isso, quando ele disse no verso 12, não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas eu prossigo. Quando diz já sou perfeito? E Paulo vai dizer, não. Isso só é possível quando você tira o padrão, rebaixa o padrão, não olha para a santidade de Deus, não entende o porquê da lei do Senhor para a vida do cristão. E que, na verdade, a lei nunca foi estabelecida como meio de salvação, mas ele tem outros propósitos. Então, essa ideia ou essa tese, basta Cristo, já estou em Cristo, pronto, não concorda com o ensino paulino, com as Escrituras. E percebo que Paulo está dizendo, não que eu já tenha alcançado, ainda não, eu estou na luta, estou na peleja, mas ele não está dizendo sobre salvação. É claro que ele tem perfeita clareza de que ele foi salvo, que ele está salvo, de que ele, se ele morrer naquele momento, ele vai para o céu. Tanto é que ele diz, eu prefiro partir e estar com Cristo. É alguém que tem a absoluta certeza quanto à sua condição espiritual. Mas, em certo sentido, enquanto aqui nós estamos, ainda não chegamos àquela perfeição. É aquela perfeição que nós chegaremos somente na glória. Mas enquanto aqui estamos, nós lutamos e estamos prosseguindo
A vida cristã não é uma vida estática, ela é uma vida progressiva. Assim como quando um bebê nasce, ele não vai permanecer aquele bebezinho bonitinho, engraçadinho. Ele vai crescer, vai se tornar um homem, vai se tornar uma mulher. E será estranho, como vi um detalhe, né? Não sei aqui, eu já dei esse exemplo, mas vou falar de novo. Lá no sul, eu não sei se aqui faz, né? Mas lá no sul, quando os pais são bestas, né? Vão fazendo algumas coisas e a criança imita, os pais ficam todos orgulhosos. E lá no sul fazem blu, 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 teteia. E a criança repete, os pais ficam todos orgulhosos. Ficam, olha, nível de aprendizagem. Mas ele é bebê. Mas você ficaria feliz se teu filho com 30 anos fizesse isso? Está com 30 anos, ainda está fazendo bilu, bilu, teteia. É para chorar, é para lamentar. Vida cristã, ela não somente admite crescimento, como ela exige crescimento. A pessoa que nasceu de novo, e aí os anos vão passando, e é a mesma pessoa, espiritualmente falando, moralmente falando, da perspectiva de santidade, é a mesma coisa. Irmãos, isso não traz contentamento, isso traz um entristecimento. Ou como o apóstolo Paulo vai dizer, eu não pude escrever a vocês como maduros na fé. Eu tive que escrever como se fossem crianças. Não pude dar alimento sólido, eu tenho que dar alimento pastoso, mingau, alguma coisa dessa natureza, porque senão não tem condição. Irmãos, nossa vida cristã, algo tão glorioso e é tão infinito, o entendimento da verdade, que quanto mais nós crescemos, mais vamos ver que há muito mais, profundidade da riqueza, da sabedoria de Deus. Profundidade, não é algo raso. Mas Paulo, ele vai dizer no verso 12, não que eu já tenha recebido, eu já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo, estou prosseguindo. Aquele que diz que já é perfeito, ele é melhor que o apóstolo Paulo. Isso significa que ele é arrogante, orgulhoso, presunçoso, porque ele está dizendo, eu sou melhor que o apóstolo, que subiu ao terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo ele não sabe, mas ele ouviu e viu coisas inefáveis, e dizer, eu sou perfeito. Paulo lhe diz, eu prossigo. Verso 13, ele vai dizer, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Essa intimidade, essa vida com Cristo, quanto mais bebemos de Cristo, Ele é tão infinito no seu ser, que quanto mais recebemos de Cristo, mais temos para receber, e sentimos que coisa maravilhosa. E quanto mais nos apropriamos de Cristo, mais sentimos a nossa pequenez, e mais vemos quão Cristo é tão glorioso, tão grande, tão imenso, que jamais tem fim. E Ele então busca, percebam, não é um conhecimento mais sobre Cristo, mas é um relacionamento cada vez mais profundo com Cristo. E Ele vai dizer, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas, aquelas experiências que eu já tive, eu prossigo. Eu não fico lá marcando o tempo. Que bênção foi aquele dia. Aquele dia que eu tive encontro com Cristo. Aquele dia que Deus se manifestou. Quando? 10 anos atrás. Dia maravilhoso. Eu não fico olhando para isto. Eu prossigo porque é tão dinâmico a vida cristã. Eu preciso continuar, diz o apóstolo Paulo. O próprio verso 14, ele vai dizer, prossigo para o alvo. Estou avançando. Portanto, não há essa ideia de perfeccionismo, só pode fazer a ideia do perfeccionismo se você assumir a posição de antinomianismo.
Acaba com a lei, então qualquer padrão serve. Acabo com aquilo que as Escrituras exigem como padrão de santidade. Então, quando não há meta, quando não há um padrão, qualquer coisa serve. Mas acontece que a palavra de Deus nos ensina. E aí o verso 15 agora, o apóstolo Paulo vai dizer: todos, portanto, que somos perfeitos. E aí nós olhamos para aquilo que Paulo já havia dito anteriormente, lá no verso 12, não que eu já tenha obtido a perfeição, mas agora ele diz, todos somos perfeitos. Será que Paulo está se contradizendo? Não, absolutamente não, porque quando ele está falando aqui no verso 15, todos, portanto, que somos perfeitos, ele se inclui. Está falando de cristãos, está falando dele mesmo também. Nós somos perfeitos. Essa perfeição é uma perfeição relativa. Aquela perfeição que nós já alcançamos, já estamos em Cristo, já somos salvos. E aquela perfeição que Paulo fala no verso 12, é aquela perfeição absoluta. A glorificação. Aquele estado onde nós estamos completamente imergidos na pessoa de Cristo. E isto não é possível aqui. Eu prossigo, estou caminhando, estou aguardando. Mas aqui agora ele está dizendo sobre essa experiência, sobre essa realidade do entendimento, da iluminação dada pelo Espírito Santo, da justificação, da transformação que Deus operou no coração. E agora ele está dizendo, nós que somos perfeitos, nessa perfeição relativa. E pode perceber a essa tensão, que nós já somos perfeitos, mas ainda não. Nós aguardamos aquela perfeição e lutamos e estamos ansiosos e caminhando para esta perfeição. Já somos, mas ainda não. Nós estamos avançando, diz o apóstolo Paulo. E ele continuando no verso 15, agora ele vai dizer que nós sempre devemos começar, e devemos inferir desse texto, que devemos sempre começar com doutrina, não com a prática. Porque a prática me diria o seguinte, olha, você faz isso, não faz isso, não faz isso. E aí vai dar a listinha do que pode e do que não pode. É a religião mecânica. Olha, você faz assim, tá? O sinal, você faz tal gesto, e ele, bom, eu não sei porque estão mandando, mas já que está dizendo, vou fazer. Eu não tenho nenhum entendimento, eu não sei o porquê das coisas, mas, afinal de contas, ele deve saber o que está falando. Eu não sei porque o pastor está dizendo isso, mas, bom, ele deve ter a sua razão para dizer. Então, se o homem de Deus disse, está dito. Paulo nunca começa com a prática. Nunca ele começa dizendo, irmãos que vivem em Roma, façam assim, 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 assim. Irmãos que vivem em Filipos, irmãos que vivem em Corinto, vocês devem agir assim, devem fazer assim. Não, sempre, invariavelmente, o apóstolo Paulo começa expondo doutrinariamente, teologicamente, e depois que ele passa a considerar, depois que ele explica, ele diz, portanto, há essa advérbio de conclusão, demonstrando de prática, portanto. E há outras, nós sempre vamos dizer, pois, é o que o texto está dizendo. Portanto, todos os que somos perfeitos, sempre devemos começar com a doutrina, com a fé. Fazer com que pessoas vivam a vida cristã sem entender o que é vida cristã, ele pode ser um legalista.
Me mandaram fazer assim, assim eu vou fazer. Me mandaram agir assim, assim eu vou agir. Paulo vai dizer: todos que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Aqui se pode pensar no sentimento, mas Paulo está falando sobre entendimento. Está falando sobre compreensão. Está falando sobre mente. Está falando sobre essa clareza que vem pela verdade. Vocês que têm esta compreensão, nós que agora temos esta compreensão, e ele vai dizer: se porventura pensais de outro modo, aí Paulo agora usa a palavra pensamento, que remete ao entendimento, à mente. Mas Paulo já estava falando sobre a mente. Paulo já estava falando: vocês agora que têm este entendimento, o que espera de vocês? O que nós esperamos? Aqueles que foi apresentado o Evangelho, que foram apresentada a doutrina, e percebam que há muitas pessoas que dizem: eu não quero saber de doutrina, quero saber de prática. Prática. Uma religião prática. Pois a religião prática é própria das religiões, por exemplo, afro, de matriz africana. Lá não tem livro sagrado, não tem revelação, só tem aquela prática, aquelas experiências espirituais com entidades espirituais. Mas não precisa mesmo. Sabe por quê? Porque o Deus desse século não está preocupado se você tem experiências místicas, religiosas, que trazem arrepio, ou que você vê coisas acontecendo. O Deus desse século cegou, foi o entendimento das pessoas. E Paulo está dizendo, antes dele dizer como a igreja deve viver, ele diz o que ela deve crer. Por isso, se vocês agora têm o mesmo pensamento, a mesma doutrina, e ouvindo agora, recentemente, um pastor falando sobre doutrina e sobre confessionalidade, lembrando, porque a importância de termos uma mesma confessionalidade, ele diz: onde eu estiver, irmãos subscrevem a mesma confissão. Ele pode estar no Japão, na China, na Europa, seja onde for, nós temos o mesmo pensamento. Olha, aquele que diz: olha, eu subscrevo a confissão, ele é um trilho, ele não é a revelação de Deus, mas ele trata sobre a revelação de Deus. Portanto, tendo esse mesmo sentimento, nós vemos que Paulo já também vai dizer no verso 16: todavia, naquilo que já chegamos, tenhamos a mesma mente, em uma outra versão. A ideia nós, todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos, tendo essa mesma mente, vivamos agora de conformidade dentro desse padrão. Paulo vai falar isso também em Romanos, no capítulo 2, no verso 2 de Filipenses, voltando: completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Esse pensar não é que todo mundo, vamos combinar, vamos pensar aqui em alguma coisa, vamos pensar em comer determinada comida, não, ele está falando que nós pensemos doutrinariamente, que a nossa língua seja a mesma, que os nossos pensamentos sejam os mesmos. E como que pode haver essa unidade de pensamento? Pela unidade das Escrituras Sagradas. Senão não há como pensar, cada um pensa de forma diferente. Há muitas coisas que podemos pensar, há muitas coisas na forma de trabalho, de ação, mas em forma de redenção, salvação, ela é determinada e regida pelas Escrituras Sagradas. Mas em Romanos, voltando um pouco,
Romanos capítulo 8, no verso 5, o apóstolo Paulo vai dizer, porque os que se inclinam, pensam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Tem a mente do Espírito, ou tem uma mente carnal. A mente vai fazer com que você haja de conformidade de como você pensa. Se você pensa que a imoralidade não tem nada a ver, você vai ser imoral. Se você acha que roubar não tem problema, você vai, enfim, se você não sair roubando, pelo menos vai justificar aqueles que assim o fazem. Se você, na sua mente há uma perversidade, você vai agir perversamente. Não tem como eu vou agir impiamente, mas a minha mente é santa. Não. De conformidade como nós pensamos, assim nós somos. Por isso a palavra de Deus deve habitar abundantemente na nossa mente. Mas então como exigir que alguém viva uma vida cristã se ela não entende o que é ser cristão? Não entende a palavra de Deus. Será uma religiosidade morta. Será uma religiosidade mecânica. Por que você faz isso? A minha igreja não gosta. Minha igreja diz que assim não posso fazer. Por que você faz assim? Porque o homem de Deus disse isso. Percebam, isso é mecânico. E tem gente que gosta disso. Ele chega e diz, pastor, o que você acha que eu devo fazer? É porque é mais fácil. Não estou dizendo que não deve pedir conselho pastoral, não. Tá? Peçam. Tenham prazer de abrir as Escrituras e demonstrar, olha, esse é o princípio bíblico. Mas quantos não correm atrás de profetas, profetisas? Ele não lê a Bíblia. É mais fácil alguém que diga o que eu tenho que fazer. Mas a mente e os nossos pensamentos, eles são envolvidos, são as coisas que nos interessam. Aquilo que está na nossa mente é aquilo que nos interessa. Por que você pensa em determinadas coisas? Porque aquilo, enfim, te interessa ou te preocupa. Está preocupado grandemente, então aquilo não sai da tua mente, aquela preocupação, e te causa muitos males muitas vezes. Ou passa muito tempo pensando, meditando nessas coisas, ela ocupa a mente. Então, percebam, ter na mente, os pensamentos envolvem. Como eu sei que algo está realmente na minha mente? É porque eu penso nisso, eu considero sobre isso, eu quero entender melhor sobre isto, eu quero conhecer melhor. Eu sei que então está na minha mente, mas se a minha vida cristã, eu sou crente, mas tudo que eu falo é sobre meu trabalho, meus prazeres, minhas festas, minhas viagens, meu isto, meu aquilo, como eu vou fazer para alcançar isto, alcançar aquilo. A boca fala do que o coração está cheio. Isso é revelador. Paulo também vai dizer aqui, para algumas também, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Há coisas que não vamos pensar exatamente igual. Há coisas que eu poderia usar uma frase no essencial unidade, no não essencial liberdade, em tudo amor. Mas há coisas que eu não concordo com essa frase. Mas algumas depende como você aplica isto. Porque eu vejo que as Escrituras tudo é essencial.
É claro que há coisas que são essencialíssimas para a salvação, e não tem como uma pessoa ser salva sem conhecer Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Ela diz, não, eu sou salvo, mas não sei nada. Como que você é salvo? Por que você é salvo? Ah, eu não sei. E aí eu posso dizer, essa pessoa não pode ser salva, ela não é salva. Eu estou fazendo juízo de valor? Não, eu só estou fazendo uma avaliação. Não tem como. E bíblica. Mas há coisas que de fato, podemos dizer, nem todos ali de Filipos tinham a mesma compreensão. Ele vai dizer, olha, há pessoas, se porventura vocês não compreendem determinadas verdades, ou vocês olham de um outro modo, Deus vai esclarecer. Se vocês são crentes verdadeiros, Deus vai esclarecer. Mas há coisas que Deus nem precisa esclarecer. Há coisas que são irrelevantes no que diz respeito à unidade da fé. Por exemplo, vestimenta clerical. Vocês sabem, eu estava mencionando para Virgínia, que antes aqui, quem conheceu o pastor Luciano, ele usava o colarinho clerical. Problema? Não vejo nenhum problema. E alguns até identificavam, parecia um padre, mas na verdade, quem inventou ou criou o colarinho clerical foi um pastor presbiteriano. A Igreja Católica tomou emprestado depois. Mas se alguém usa uma roupa clerical ou uma toga, eu digo o seguinte, isso não é irrelevante. Agora, se tem uma implicação maior, vamos considerar. A questão do Natal. O que Calvino fez quando se celebrava a festa natalina, o Natal? Calvino, ele entendia que isso não é culto, não é parte do culto, não existe assim, olha, tem que guardar o Natal, não. Mas o que ele fez? Deixa. Ele se opôs, não, era claro para ele, mas ele não se opôs. Ele vai acrescentar alguma coisa, coisas maiores. Ou ajoelhar-se para participar da comunhão, porque a nossa prática é outra. Mas qual era a prática, ainda que depois da reforma, as pessoas vinham e participavam ali da comunhão, do pão e do vinho. Hoje os irmãos ficam sentados, mas e se fizesse assim? Que nem faz, né, na Igreja Católica, lá, todo mundo vai lá e participa da hóstia. Há algum mandamento? Não há. Aí alguém dizia, não, eu não gosto dessa ideia de uma pessoa se ajoelhar para tomar a comunhão, o pão e o vinho. Mas eu disse, mas isso é essencialíssimo. Não, então deixa. A posição escatológica. Alguns que pensam que Cristo vem antes do milênio, outros vêm depois do milênio, hoje já estamos no milênio, vem a tribulação, não vem a tribulação, a igreja passa por isso, e aí Deus vai mostrar, e talvez vai mostrar naquele dia quando a gente já estiver subindo para o céu. Aí, sim, o pastor Augusto Nicodemos diz, bem que eu disse que era desse jeito, né? Um falando para o outro, que sempre discutiam sobre essas questões, e ele diz, olha, eu estava certo, mas a questão é que os dois estão subindo. Ou então, a questão de instrumentos. Não pode ter guitarra na igreja, não pode ter isso, não pode. Sendo usado com sabedoria,
não sendo isso a centralidade do culto, sendo de fato aqueles que o fazem com o espírito de profunda reverência e adoração a Deus, não para ser visto pelos homens, não vejo problema. Horário de culto, mas então, podem perceber, Paulo está dizendo, se vocês pensam de outro modo, às vezes nós queremos dizer, não, o certo só é do jeitão que eu penso. Devemos tomar cuidado, porque de repente é por uma coisa que não une, ou não é essencial. E se houver algum problema, e se for uma questão de que é necessário, Deus vai esclarecer em determinadas coisas. Mas há aqueles que são neófitos, acabou de se converter, ou seja, ele está zerado, ele não sabe nada ainda, ele vem trazendo toda uma carga do mundo, na carga da cosmovisão do qual ele vive, no qual ele está inserido, e ele vai precisar, e Deus vai esclarecer. Portanto, percebam, essas pessoas, que o apóstolo vai dizer, e porventura, se não pensa exatamente, e se é alguma coisa do qual não são aquelas questões que você ataca o meio de salvação, e outras coisas também, que são realmente muito importantes, mas são coisas que são quase que triviais, ninguém vai discutir. Ou se é neófito, tem muita coisa que ele vai aprender ainda que sejam essenciais, ele vai ainda progredir, e ele, devemos perceber, às vezes é fruto do meio onde ele está, do ensino que ele é submetido. Portanto, maior responsabilidade tem aquele que prega a palavra, aquele que é o mestre, que ensina a sua comunidade, muitas vezes do que aquele que está sentado e sendo submetido. Ele diz, ele é um homem de Deus, com certeza ele está querendo ensinar a verdade para mim. Mas muitas vezes isso não acontece. Em determinados círculos, a pessoa se converte hoje, daqui a 6 meses ele é pastor de igreja. É como você colocar a sua saúde e vai para um camarada que nunca fez medicina e ele vai fazer a operação. Ele não sabe nada. E a Bíblia já diz que não sejam neófitos. E por fim, meus irmãos, no versículo 16, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Paulo agora vai dizer que depois que você pensa que você já tem entendido, mas se esses pensamentos, esse conhecimento, essas verdades a que a pessoa tem sido levada, ela tem conhecido, mas se não desemboca numa vida prática, tal conhecimento é inócuo, tal fé é vazia, mas é pior do que inócuo. Na verdade, é pior do que vazio, porque aquele que muito sabe a vontade do seu Senhor e não vive de acordo com a vontade do seu Senhor, será açoitado com muito maior rigor. Perceba que Jesus ele vai dizer que há diferença de sofrimento lá no inferno, não vai ser tudo igual não, todo mundo está sendo lá no fogo, de lago de fogo, enxofre, está queimando todo mundo do mesmo jeito. Não. Jesus, ele vai dizer, aquele que sabia a vontade do seu Senhor, será açoitado com muito maior rigor. E aquele que não sabia, vai ser poupado? Não, ele também sofrerá a perdição, mas de alguma forma, menor rigor. Portanto, há distinção. Paulo, portanto, vai dizer, andemos de acordo, a prática da fé, andar segundo a mesma regra, viver de conformidade com o Evangelho. Não adianta saber
que não devo adulterar, mas adultero. Saber que não devo mentir, mas minto. Saber que eu não devo ser desonesto, mas sou desonesto. Saber que devo agora positivamente orar e não oro. Saber que eu preciso meditar na palavra de Deus dia e noite e não medito. Eu só sei dessas verdades, mas a minha prática me denuncia que tal conhecimento não afetou meu coração, minha vontade. Portanto, já vimos, de fato, a fé antecede a prática piedosa. Mas a prática piedosa revela a fé. A prática piedosa revela que de fato conhece. Por que você faz isso? E ele vai abrir a Bíblia e vai dizer por causa disso. Por que você não fez isso? Ele abre a Bíblia e diz por causa disso. Ou mesmo que ele não abra a Bíblia, ele vai dizer por causa de Cristo meu Senhor. Ele tem uma razão. Ele vai dar razão da sua prática. E ele vai fundamentar, não porque o homem de Deus disse, não porque minha igreja exige, não porque o seu compromisso antes e acima de tudo está com o seu bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não foi a igreja que me salvou, não foi o homem de Deus que me salvou, foi Cristo Jesus que me salvou. A Ele eu pertenço e, portanto, devo viver de conformidade como Ele quer. E a Bíblia também nos diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E lembrando que quando João está dizendo isso, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, não é que pega a sua Bíblia e coloca na gaveta, mas guarda no coração para não pecar contra o Senhor, para viver o Evangelho. Irmãos, não é fácil viver o Evangelho, mas eu posso dizer, eu sei quem crê verdadeiramente ou não. Sabe como? Olhando a vida. A vida reflete a fé. Que os irmãos sejam homens, mulheres, jovens, de grande fé. Homens que de fato demonstram crer em Deus na medida em que vivem o Evangelho. Que o Senhor Deus assim nos abençoe. Amém?